Eu queria compartilhar a palavra do Senhor com você nessa noite. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 5, e vamos estar compartilhando esse texto que fala sobre a cura de um paralítico de Betesda. E eu queria muito que você lesse comigo esse texto, e a gente pudesse estar fazendo aí uma reflexão sobre a vida desse cidadão. João capítulo 5, a partir do versículo 1, podemos ler, amém? Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que já há 38 anos achava-se enfermo. Jesus, vendo esse deitado, sabendo que esse já estava ali há muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tem algum homem que possa, ao que a água seja agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou descer, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Naquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não é lícito carregar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já havia se retirado, em razão de que naquele lugar havia uma grande multidão. E depois Jesus encontrou no templo e lhe disse: eis que já estas coisas são. Não pequeis mais, para que não te suceda algo ainda pior. E aquele homem foi anunciando aos judeus que Jesus o curara. Amém? Eu queria explicar para você bem claro como a dinâmica desse milagre acontece, porque a dinâmica é tão importante quanto o milagre. Você vai perceber que no capítulo de número 5, o versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus subiu à festa. A gente não sabe depois disso o quê. Tudo nos indica que depois de Jesus sair de Samaria e curar o filho de um oficial, ele vai a uma festa importante entre os judeus. A gente sabe que essa festa era uma festa de Sucote, uma festa que os judeus faziam anualmente, uma festa que era a festa em que eles entendiam que saíram do Egito, passaram pelos tabernáculos e o Senhor estava com eles durante aquele tempo de deserto. A celebração dessa festa levava os judeus todos, de todas as partes do mundo, para Jerusalém. E Jesus vai também para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, há uma gigantesca multidão celebrando no átrio do templo as vitórias do passado. Criou-se então uma mística de que nessa festa o Senhor visitava o povo na figura de um anjo, que movia as águas ao longo da festa. E quem entrasse na água era completamente curado. Alpendres são varandas. E eu imaginava 6 galerias, 5 galerias assim, até que eu fui a Jerusalém e percebi que não é nada disso, é um buraco. É um buraco que já foi soterrado. Israel já foi soterrado 7 vezes, depois de destruições que aconteceram. Então já cresceu aí pelo menos uns 7 ou 8 metros acima do nível que ela era lá no passado. Mas a gente consegue ver, naquele portão, na porta das ovelhas, lá embaixo um buraco. E naquele buraco, lá no fundo, a água da chuva que acumulava-se ali, era a água que era separada para aquele lugar. Também, por que porta das ovelhas? Haviam 12 portas em Jerusalém e cada porta tinha um nome específico. Mas a porta das ovelhas ela não é registrada entre as 12 portas. Essa porta
Era uma portinhola, irmãos, de mais ou menos aí uns 60 centímetros de altura, onde as pessoas passavam o animal antes do sacrifício para o animal ser lavado, higienizado. E uma vez que esse animal era lavado, essa água ela escorria por aquelas galerias, por aquelas varandas ou alpendres e caiu lá no último degrau, no último estágio, na parte final, formando uma lagoa de água suja que não tinha movimento de água, porque não tinha vento, não tinha corrente nenhuma. Então, ao que a água se movia, na cabeça daquele povo era um anjo passando. Deixa eu te explicar melhor assim. Por que tinha esse lugar? Quando o templo de Salomão foi reconstruído pelo rei, por Zorobabel, o templo foi feito em medidas diferentes, a dimensão foi diferente. Então sobrou terreno. E ao que sobrou terreno, ganhou-se espaço. Ao que se ganhou espaço, fizeram um puxadinho só para higienizar animal de sacrifício. Inicialmente, eles eram lavados no átrio. Agora eram colocados por essa portinhola, que passavam-se os animais ali por baixo. Eles eram higienizados e voltavam para ser sacrificados. Então, como é que se fazia para chegar até esse lugar? Passavam-se por essa portinha os doentes, os enfermos todos. Descia-se essas galerias, essas escadarias, e chegava-se lá embaixo, e em volta a esse lago artificial, colocavam-se todos os doentes possíveis ali. Cego, coxo, manco, paralítico, todo tipo de doença. E as pessoas que estavam do lado de lá, das portas das ovelhas, estavam doentes, esperando por um milagre. Do lado de cá, da porta das ovelhas, uma multidão festejando. Isso é um paradoxo, né, irmãos? Parece culto. Tem gente celebrando a Deus durante o culto, com o coração grato pela vitória que já recebeu. Mas tem pessoas que estão no mesmo ambiente de culto, tristes, com o coração pesado, buscando por um milagre na sua vida, na sua família, no seu ambiente de trabalho, uma restauração que precisa. No mesmo culto em que nós cantamos que fomos libertos do diabo, tem pessoas que ainda estão prisioneiros do diabo, no mesmo endereço, no mesmo lugar. É possível que tenha alguém celebrando o casamento no culto, e tem alguém triste porque o seu casamento está se ruindo. É possível que tenha alguém feliz porque nasceu alguém na família, e no mesmo culto ter alguém triste porque morreu alguém na família. É possível que num culto alguém esteja feliz porque Deus operou o milagre da cura, e no mesmo lugar de festejar o culto, tem pessoa que está triste porque encontrou uma enfermidade. Era exatamente isso. Jesus ele sobe para essa festa, que fica em Jerusalém. E Jesus tem uma peculiaridade, que serve para você que está triste nessa noite. Ele não fica na festa celebrando com os que celebram. Ele vai chorar com os que choram no meio dos enfermos. Jesus passeia na igreja hoje para curar pessoas em nome de Jesus, restaurar a enfermidade, transformar alguém, restabelecer, dar vida àquele que está morto e pegar você que está pensando que não tem mais jeito e restaurar a sua vida por inteiro em nome dele. E ele chega naquela portinhola e Jesus tem que se curvar, se ajoelhar para passar por aquela portinha, e ele desce. E se lá em cima tem pessoas bebendo, dançando, celebrando, festejando, a porta do lado de lá, os enfermos. E Jesus passeia no meio dos enfermos. E ele conhece a doença de cada um. Ele sabe por que um é manco. Sabe por que o outro ficou cego ou já nasceu cego. Sabe por que o outro é paralítico. Entretanto, ele encontra um homem. E ele observa que esse homem é diferente dos outros. Ele está ali há 38 anos. O texto vai dizer que, e é muita informação, um homem que estava ali enfermo há 38 anos. E me chama a atenção João escrever isso, porque João não era médico. Médico era Lucas. Você vai perceber que Lucas, quando vai falar de doença no texto, ele coloca detalhes, mas João não. João é o único milagre que tem detalhamento de processo.
Ele fala que ali jazia uma multidão, e ele vai falar multidão de enfermos. E ele fala assim, olha, ali haviam coxos, cegos e paralíticos. 3 classificações de doenças diferentes. O cego nada lhe limita a andar, entretanto, para ele entrar na água, alguém tem que conduzi-lo até a água. O coxo não tem dificuldade de andar até a água, ele vai andar com limitação, mas vai chegar. Porém, o texto fala que haviam também paralíticos, esse homem não era o único. Era uma pessoa com uma paralisia no seu corpo. E o texto vai dar mais um passo à frente. Vai dizer que esse homem estava enfermo ali já há 38 anos. Eu não sei se ele tinha 38 anos e já nasceu com a enfermidade. Eu não sei se ele já era mais maduro e ficou doente. Mas 38 anos é uma longa vida. Numa sociedade que a expectativa de vida ia até 52. Imagina uma pessoa numa sociedade em que a expectativa de vida era 52 anos. Quem passava disso naquele tempo estava no saldo. A expectativa de vida era essa. E ele está há 38 anos numa cama, paralítico. E é uma coisa também que é interessante, é que as pessoas levavam ele lá até lá, porque ele não podia ir sozinho. Então, pelo menos 2 ou 3 ou 4 ou 6 pessoas passavam por aquela portinhola com ele, levavam e colocavam ele lá e iam embora. Havia um comércio disso. Pessoas que eram financiadas, se pagava para levar doentes até o poço. Tinha gente que pagava para pessoas ficarem com elas até a hora que as águas eram movidas. Essa festa durava aproximadamente 4 dias. Não se sabia a hora que o anjo ia passar, então ali ficavam deitados, sentados, esperando as águas se moverem. De vez em quando um pulava na água, moveu? Eu não sei, acho que moveu. Tá bom, não, estou doente ainda, então não moveu. Sai da água, seca, senta e espera. De repente outro pulava na água, ih, moveu? Não. E pulou por quê? Eu achei que moveu. Senta, seca e espera. Que coisa, irmão. Só que há um estudioso chamado Flávio Joséfo, que garante que nunca uma pessoa foi curada naquele poço. E esse estudioso é uma sumidade sobre a história de Israel. Ele fala que jamais o mito das águas se moverem fez alguém ser curado. Mas um dia, o verbo vivo que desceu do céu foi até aquele lugar. Posso ouvir um glória a Deus? E quando Jesus chega no lugar, ele quebra os mitos. Ele restabelece as culturas. Ele muda as histórias. E ele não move as águas, mas move o enfermo. Mais importante do que mover a água é mover o doente. Jesus para do lado do moço. E a gente, quando pensa numa maca, a gente olha logo para a maca do hospital lá do evangélico. Aquela maca que você gira a manivela e ela sobe. Ou aquela maca que você aperta o botão e ela posiciona, ela inclina as costas, ela baixa a perna. Não, não era assim. A maca era uma padiola. Madeira atravessada dos 2 lados como varão, trançado com folha de palmeira, e o doente era colocado ali em cima, ou com couro de animal, colocado no chão. Jesus se abaixa, olha para aquele moço, deixa eu me abaixar aqui para a câmera pegar melhor. Olha para aquele moço, abaixa e fala para ele, e aí, você quer ficar curado? Parece até o Roberto Cabrini fazendo entrevista, né? Daquele SBT repórter, sei lá, né? Olha, que pergunta, irmão. Você quer ficar curado? Qual é a resposta mais óbvia que uma pessoa daria? Hein? Não, quero não, estou aqui de onda. Estou aqui esperando passar o trem das 5. A pergunta ela é meio sem cabimento, meu irmão. Mas a resposta é pior que a pergunta. Você quer ficar curado? E aí esse camarada olha para Jesus, deitado na maca, e fala, olha, é o seguinte, sabe o que está acontecendo? Quando a água mexe, desce outro de mim e recebe a benção. Tem ninguém para me ajudar a entrar na água. Irmão, que pergunta simples de dizer sim ou não. O céu faz perguntas objetivas para o nosso coração muitas vezes. E aí, quer mudar teu casamento? Ah, senhor, mas a mulher é muito difícil.
Você quer que Deus pode transformar a sua casa? Olha, Senhor, então, é que a minha casa é bem complicada, não sabe? Você quer que Deus pode fazer a sua empresa sair do vermelho e virar uma empresa bem sólida? É que a crise que o país está passando. Já percebeu que as pessoas têm respostas formatadas para perguntas claras que vêm do alto? Não, por que ele não falou sim? Porque eu tenho certeza que ele queria. Mas antes dele dizer sim, ele fez aquilo que nós fazemos quando estamos diante do poder de Deus. E o que muitas vezes fazemos? Vitimização. Ah, Senhor, sabe o que acontece? Não tem ninguém que me coloque na água quando ela é agitada. Não tem ninguém que vai me jogar no tanque. Mas quando eu vou descer, vem outro e rouba a minha bênção. Que coisa esquisita. Meu irmão, fala comigo. Já reparou que gente vitimista é chata? Não olha para não constranger. Porque aqui tem um monte. Não olha para não... Tem um monte aqui. Não olha para não constranger. Não olha, eu te falei para não olhar. Foca em mim. Já viu como é que gente vitimista é chata? Tudo é com ela. Tudo é contra ela. O mundo gira a favor do umbigo dela. Deixa de ser chato, meu irmão. Hein? Você não é a última cocada que tem no pacote, não. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Para com isso. O mundo não vive a seu dispor. E você, o mundo não gira na sua volta. Para com esse negócio. Quando Deus te oferecer algo, agarra. E ele está lá. Talvez a doença dele fez dele um fator limitante, a fim de que ele pudesse fazer um drama tremendo para que alguém falasse: ah, tadinho, vou ajudar você quando a água mexer, você está aqui do seu lado. O que esse cara não queria talvez era ser curado, mas ser entendido. Me parece que ele quer que alguém entenda que ele está sofrendo. Está difícil, Senhor. Irmãos, Deus não vai agir na sua causa porque você está sofrendo. Ele vai agir porque você anda pela fé. Deus não vai ouvir sua oração porque você está fazendo uma chantagem com o céu. Ah, Senhor, o negócio é o seguinte, olha só, eu estou passando por uma luta tão grande, e aí? E se o Senhor pudesse me ajudar? Não, não posso. Posso, mas não quero. Já pensou? Reparou que a gente é esquisito até para orar? Senhor, tem aquela que é assim: Senhor, se o Senhor me der uma bênção, aí eu vou passar a ser fiel. Você está doido, meu irmão? Quando você é fiel no pouco, a promessa de colocar no muito já está resolvido na Bíblia. Você não tem que inventar regra nova. Você tem que inventar coisa nova. Não, se Deus falar comigo de novo, eu vou lá. Não, já falou. Ah, e aí, existe um livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Esse livro é sensacional. Eu, quando era criança, ele era o best-seller, todo mundo lia esse livro. E nesse livro diz que o autor, o personagem, ele fazia prova de Deus e se Deus estava falando com ele. E aí virou-se uma máxima que é assim: olha, Deus agora tem que confirmar comigo que Ele está falando comigo. E é um negócio interessante, porque Deus fala contigo e você pede para Ele confirmar que é Ele falando. Mas quando o diabo fala, você não tem dúvida. Você reparou? Que quando o capeta fala, você não tem dúvida que é ele que está fazendo? Quando vem uma tentação em você tem dúvida que é o diabo? Por que você tem dúvida que é quando Deus manda você fazer, você tem dúvida de que é Ele que está mandando você fazer? É porque você tem mais intimidade com as coisas do inferno do que com as coisas do alto. Sabia disso? Você está mais colado com as coisas erradas do que com a coisa certa. Porque quando Deus fala, é uma vez só. Parece que tem gente que acha que Deus, quando for falar com ele, vai ter que contar uma história. Oh, eu sou Deus, Todo-Poderoso. Entretanto, para te abençoar, eu preciso que você também me ajude. Não, meu irmão, não é assim que funciona. A nossa vitimização criou uma teologia, criou uma ideia tão esquisita, tão estranha, de que nós precisamos convencer a Deus de que Ele tem que fazer algo por nós. Jesus podia falar para você: não, tudo bem, vou arrumar 4 caras para te colocar na água, só que fica tranquilo, nunca se mexeu essa água, ela nunca vai se mexer. Porque ter alguém que te ajude não vai resolver seu problema. Mas Jesus, cansado daquele camarada, fala: não, tá bom, meu filho, pega a tua cama, levanta e anda.
E na hora, a musculatura do corpo daquele homem foi voltando para o lugar. Uma pessoa que fica acamada há 38 anos vai precisar no mínimo de sessões de fisioterapia. E o corpo desse homem é totalmente regenerado por um milagre tão sobrenatural que ele fica de pé. Ele tem força para pegar a maca dele e sair andando. Olha que sensacional. Esse milagre não é só fazer ele andar, é curá-lo da enfermidade da atrofia e o seu corpo ficar pleno para que ele vá caminhando e segurando ainda a sua maca. Meu irmão, que extraordinário é isso. E esse cara vai embora. E ele passa por debaixo daquela portiola e vai andando carregando aquela maca. E no meio do caminho ele encontra os religiosos. Religioso é um problema, meu irmão. O povo da religião é assim. Pegaram para ele e falaram assim: hoje é sábado, não é lícito carregar a cama. Hoje, a lei diz que é proibido carregar a cama sábado. O senhor sabia disso? Juntou lá os responsáveis pelo templo e falaram: olha, sábado é proibido carregar a cama. Versículo de número 11, põe na tela por gentileza. O versículo fala assim: e ele, o curado, respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Cadê o versículo 11 do capítulo 5? E ele disse, o que foi curado, aquele que me curou, o próprio disse: toma a tua cama e anda. Você tem noção da resposta do camarada? Ele está carregando a maca. Ops, não pode carregar a maca. Aí ele responde: tudo bem, eu sei que não posso, mas o cara que me curou mandou pegar a cama e andar. Olha como que o religioso entende o milagre. Bota o versículo 12. Por favor. Eu acho que eu vou dormir. 12. Do versículo. Isso! E perguntaram: quem te disse? Toma a tua cama e anda. A religião sempre vai se preocupar com o processo, nunca com o milagre. Porque o cara acabou de falar: eu fui curado por alguém, e o que me curou mandou eu carregar a cama. E perguntaram para ele não sobre a cura, mas sobre a cama. Você vê como é que a religião destrói a gente? O espírito de religiosidade acaba com a gente. Não, é no mínimo curioso. O cara falou assim: olha, o rapaz, a pessoa que me curou mandou eu pegar a cama e levar. E o religioso fala assim: então quem mandou você pegar a cama e levar? Não perguntaram do milagre. Porque eu vou falar sobre, ia falar hoje também já, mas vai ser mais para frente, espíritos malignos que se movem na igreja. Um deles é o espírito de religiosidade, que não celebra a cura que o outro recebeu. Vou te contar um exemplo. Fui pegar numa igreja dessas bem tradicionais, mas era ultra tradicional. Não, mas ela era ultra, mega, power, plus tradicional. O pastor mandou, eu cheguei de terno lá. Ele falou assim: Luiz, por favor, não fale em demônio aqui de jeito nenhum. A igreja aqui tem resistência com você por causa disso. Não fale de demônio. Fala de anjo, mas não fala de demônio. Eu estou sentado no altar, naquele tempo em que sentava no altar com o pastor, o dirigente, o coral, e uma senhorinha ficou miseravelmente endemoniada no meio do culto. Algo raro naquela igreja. Nunca tinha acontecido. Quer dizer, já havia acontecido, deram água com açúcar para ela e ela foi para casa. Não sei se resolveu. E a senhora ficou endemoniada e caiu por debaixo dos bancos, dando pernada em todo mundo. E eu abaixei a cabeça para orar. E aquela senhora, com uma força descompassada, ela levantou um banco de madeira, jogou para o alto, para o lado das pessoas. Assim, uma loucura, todo mundo afastou. E o pastor virou para mim e falou assim: Luiz, será é demônio? Eu falei: não posso falar de demônio aqui, pastor. Aí ele: por favor. Eu falei: pastor, o demônio dos brabos, aquele brabo que morde as orelhas. Como é que faz? Ó, pastor,
é para eu fazer uma coisa? Por favor. Aí eu desci lá. Puxei a senhorinha para fora do banco. Falei aquela palavra mágica. Como é que é? Como é que é, meu irmão? E saiu. Olha que legal. E ficou boa. E ela levantou assim, eu sentei ela, orei de novo, manifestou de novo, orei de novo, de novo. E aí ficou boa. Aí levamos ela para a sala. Já tinha uma mulher com água com açúcar no copo. Porque o demônio ia lá para tomar uma água com açúcar, até porque a senhora já era diabetes, dela era altíssima. E o demônio falou que ia matá-la. Eu falei assim, você veio fazer o quê? Eu vou matar. E o diabo ainda faz vergonha no corpo dos outros. Eu vou matar ela, eu vou matar ela. Mas tem uma história de que havia um diácono, que era professor de português, e estava no culto, e o diabo pegou a Nossa Senhora, e o diabo falava assim, eu vou matar ela, eu vou matar ela. O cara, diabo, burro, eu vou matá-la. Fazendo vergonha no corpo dos outros. Eu vou matá-la. Tá certo, né? Errado não está. Errado está o diabo sempre. Falei, irmão, só um minutinho. Senhora diabética? Sou. E a diabetes é quanto? Uns 400, 500. É água com açúcar? É. Então nem precisa do diabo para matar a senhora. Os diáconos mesmo já vão fazer o trabalho. Não dá para dar com açúcar. Pelo menos eu aprendi que não devia dar. O que dá então, pastor? Dá nada. Dá a palavra para ela ler. Voltei para o culto. Falei, irmão, vocês viram o que aconteceu aqui? Vocês acham que foi combinado? Não, essa senhora está sempre aqui. Posso falar sobre demônio? Por favor. E depois teve um seminário lá. O pastor Sebastião foi lá fazer um seminário depois nessa igreja. E hoje a gente trabalha com libertação, graças a Deus. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa louca. Esse culto, havia uma expressão de religiosidade tão forte no coração do povo, que até para libertar um oprimido era difícil. Na última igreja que eu pastoreava, uma vez uma senhora ficou endemoniada, o pastor colocou a mulher para fora e trancou o portão. O diabo vai fazer bagunça lá fora. Botou a mulher fora e trancou o portão. A nossa falta de conhecimento até nos atrapalha, mas a nossa ignorância nos emperra. O religioso falou para ele, mas quem mandou você carregar a maca? Nunca tem foco no sobrenatural, sempre no natural. Eu me lembro que a gente foi para eu fui pregar num congresso jovem, há muito tempo atrás, eu era pastor novinho, e o congresso foi muito legal, e no meio do culto, converteu um camarada, e estava uma festa, o pessoal batendo palma, glorificando, que era um menino, que estava envolvido com tráfico, iam matá-lo, ele estava desesperado, e esse menino foi para a igreja, aceitou Jesus, e pediu, e estava lá, e uma festa tremenda, o pessoal começou a bater palma, e o pessoal começou a glorificar, e um cara começou a assoviar, e bater bicho, pular, bater palma. Aí eu acabei de pregar, fiz o apelo, ele converteu, e aí veio o dirigente do culto, irmão, decência e ordem, 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 decência e ordem. Alguém, mas ele se converteu agora, ele era traficante, ia ser morto. Mas não dá para pular tanto assim. Irmão, aquele moço, se não fosse a igreja, estava morto. Tem pessoas que se entusiasmam com a vitória do outro. E tem outros que já não tanto. Agora, eu fico pensando, o que leva os judeus a dizerem para aquele cara que ele está errado em carregar a maca e não conseguem ouvir que ele foi curado por alguém. Os nossos olhos ficam cegos, irmãos, para as regras que nós criamos, que Deus nem tem nada a ver com isso, às vezes. Às vezes a gente cria uma regra que dificulta até Deus de mover sobre a igreja. O milagre está aí. É claro, eu sou de uma época que no seminário falava assim, a gente criticava assim, a igreja bota a placa lá, culto do poder de Deus, sábado, 20 horas. Aí a gente fazia a chacota, só vai ter poder às 20 horas, às 19 não tem poder, às 21 não tem que ser às 20 horas. O problema não está no marketing como é feito, o problema está na intenção de quem faz. Porque a faixa pode até ser algo exagerado, entretanto, o poder vai se manifestar em todo tempo e todo momento.
Uma pessoa desesperada, irmão, ela nem sabe em que porta está entrando. Se falou que está falando de Deus, ela vai entrar ali. A gente leva pessoas desesperadas para a igreja. Pessoas entram num lugar como esse, desesperada. Já testemunhei aqui. Eu trabalhava numa empresa e uma menina chamada Marta. Essa moça já tinha casado 7 vezes e estava no 8º relacionamento. E eu estava almoçando no refeitório e ela falou assim, cara, meu casamento está acabando e tal. E eu não tinha muita intimidade. Eu falei, cara, posso orar por você? Pode. E eu orei por ela. Ela era de uma outra religião, não tinha nada a ver com a fé cristã. E aí eu falei assim para ela, vamos numa igreja? Ela, quando? Hoje. Vamos. Você mora onde? Tal lugar. E aí eu saí de onde eu estava, peguei as páginas amarelas. Rapaz, hoje eu estou ficando velho, né? Hoje eu falei que existia uma época que eu não existia celular no passado. Páginas amarelas. E fui lá procurar. Perto onde ela morava, no mapa, achei lá, Igreja Batista X. Peguei o telefone e liguei. Alô? Atendeu, alô? É da igreja? Tem culto aqui hoje. Que horas? 8 da noite. Ok. Peguei o endereço e falei com ela, tem culto hoje 8 da noite. Vamos lá? Ela falou, vamos, estou precisando. Porque eu vou chegar em casa e vou matar o marido. Então, vai no culto primeiro. Depois você mata. Aí peguei ela e uma outra colega, pegamos o metrô, fomos até a igreja. Eu estava no seminário, faltei aula até, para fazer isso. E ela chegou no culto, quarta-feira, desesperada, já chegou chorando, e tinha uma propaganda no retroprojetor. Culto da família. E o pastor pregou sobre a mulher samaritana, que estava perdendo para ela, só teve 5, estava no 6º, ela estava no 8º casamento. E aí eu comecei a orar por ela, e cantou música de família, e orou por família, e o pastor pregou sobre família, e quando fez o apelo, ela foi na frente entregar a vida a Jesus. E eu fiquei feliz da vida, e a outra foi junto, porque já foi de ninhada, as duas. Eu fiquei feliz, de manhã cedo, no outro dia, fui trabalhar. Saí na hora do almoço, comprei uma Bíblia para dar de presente para ela. Quando eu cheguei lá, ela já tinha comprado a Bíblia. Jogou todas aquelas bruxinhas que ela tinha, tudo no lixo. Ninguém ensinou para ela isso. Ela não fez um curso de manual de como ser crente agora. Ela foi sendo ministrada pelo Espírito Santo que aquilo não estava bom. Pediu perdão para o marido quando chegou em casa. No domingo seguinte, estavam os dois na igreja. E anos depois, eu estava no Orkut. Irmão, existe um negócio chamado... É o Facebook, é o pai do Facebook, o Orkut. E adicionei amizade com ela. E ela liderava casais na igreja que ela estava congregando e ainda era aquela. Ela não sabia que ali era o lugar da restauração, mas eu sabia. Talvez a pessoa que está desesperada não saiba que aqui tem a resposta porque ela precisa, mas você sabe. Traga os enfermos para cá, as águas vão se mover, e se não se moverem, o dono da água vai passear no meio e vai curar qualquer enfermo que tiver em nome de Jesus. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? Eu não havia planejado na terra levar aquela mulher naquele culto, aquele dia, mas os céus estavam dizendo assim, hoje é dia da Marta ser transformada, venha Marta, ainda bem que eu cheguei primeiro, porque se tivesse chegado um babalorixá, ela ia tomar um passe, uma defumada, uma charutada e estaria lá. Sabe o que aconteceu, irmãos? As águas estavam paradas, mas Jesus estava se movendo. Pode ninguém estar sendo curado, mas você pode ser curado. Pode ninguém estar vendo milagre, mas você vai viver o milagre. Pode ninguém estar sendo tocado e restaurado, mas o céu está vendo você. Sabe a sua dor, o tempo que dói, e os céus está se movendo nessa noite para operar o milagre na sua vida. Aquele moço
Eu não sei se ele foi 38 vezes seguidas, porque a festa era anual, mas muitas outras vezes ele foi. Ele entrou doente, ele entrou carregado e saiu carregado, mas naquele dia ele entrou carregado e saiu carregando. E os amigos foram procurar depois, cadê o cara? Cadê? Não está aqui. Vocês viram água se mover? Vimos não. O que vocês viram? Vimos um camarada deixando do lado dele, mandando ele levantar e andar, ele levantou e andou. E como é que era esse camarada? Lindo, poderoso, a voz dele como um trovão, cheio de poder e autoridade, e falou, levanta tua mulher e anda. Ele levantou e andou. Ele não sabia que era Jesus. Passou uns minutos, os dois se encontram na festa. Primeiro, esse moço está do lado de lá do muro sofrendo. Agora está do lado de cá celebrando, festejando. Fui curado, fui liberto, acabou a doença, carregando a maca. E Jesus se encontra com ele no templo, na hora da oração. Primeira vez que ele vai no templo sem ser carregado por alguém. Deve ter encostado a cama do lado e entrou para receber, celebrar. Jesus fala para ele assim, ei, tá bom? Tá são? Uau! Perfeito, está vendo aí? Vê se tu não peca mais, hein, cara, para não ficar pior, hein? Opa, jamais, quero ficar bom para sempre. E esse camarada sai dali e fala, quem me curou foi Jesus. Quem me curou foi Jesus. Quem me curou foi Jesus. Sabe o que esse cara se transformou? O testemunhador da festa. Porque não há nada melhor do que dar o seu testemunho para as pessoas do que Deus fez na sua vida. Mais importante do que Deus abrir o mar vermelho é o que Deus fez com você semana passada. Mais importante do que o maná caiu do céu, alimentou uma multidão no deserto, foi o que Deus fez no seu casamento no ano passado. Mais importante do que cegos que enxergaram na Bíblia, foi você que abriu os olhos e viu o quanto Deus é poderoso. Abre a sua boca e fala o que Deus tem feito na sua vida. Sai testemunhando para todo mundo. Vai falando onde tem poder. Vai falando quem é Ele. Vai declarando o que Ele fez. E vai também profetizando o que Ele vai fazer. Esse moço está passeando na festa. Está todo mundo feliz. Porque é mais um dia de festa entre os judeus. Mas para ele é um dia de cura. Irmãos, melhor do que festejar pelo que Deus fez, é festejar pelo que Ele está fazendo. Prepare-se para sair do lado de lá do muro da tristeza e vir para o lado da celebração, declarando, a minha casa e eu servimos ao Senhor com alegria. Não importa a luta, a distância, a dificuldade, a adversidade, o Deus a quem você serve ainda tem todo o poder no céu e também na terra. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Esse cidadão está feliz da vida, está curado, as águas ele não viu se mover, mas o dia dele chegou. Eu imagino que Deus lá do céu programou na eternidade o dia daquela cura. Então, no dia 38 da enfermidade dele, a maca vai estar colocada, eu vou chegar do lado, eu vou dar para ele uma oportunidade de ser curado. Pronto, foi curado. E agora, ele em gratidão, anda pelas ruas de Jerusalém falando, olha, eu fui curado por Jesus, que me transformou de um paralítico a um homem são. Sabe o que é maravilhoso ver na vida desse moço? É que nem ele mais acreditava que poderia ser curado. Porque na cabeça dele, havia um limite para o seu milagre. Sabia que somos nós que limitamos o poder de Deus? Deus nunca limitou o poder, nós é que limitamos o poder de Deus. Tem pessoas que nem crêem no que está orando. É como aquela história de um homem de fé que estava dirigindo na estrada e não tinha posto de gasolina. Você sabe dessa? Está na estrada, dirigindo. E percebeu que estava acabando a gasolina do veículo. O carro entrando na reserva, começou a piscar o amarelinho. E ele, pela fé, um homem de fé, ele estendeu a mão para o capô do carro e falou, Deus, eu creio que o Senhor tem poder para encher o tanque desse carro.
E imediatamente o ponteiro saiu do amarelo e começou a encher, e foi para o máximo. E aquele cara olhou e falou assim: meu Deus, não acredito! O ponteiro voltou para a reserva de novo. Tinha tudo para viver o milagre. A nossa boca grande nos atrapalha. A gente às vezes está na porta de alcançar a bênção, mas fica criando situações que nos atrapalham de ser abençoado. Quanta gente, meu irmão, estava na porta da bênção. Deus ia liberar, e o cara vai dar um jeitinho, não, fim da fila. Parece que, eu imagino que teve um anjo com os arquivos lá no céu, separando a bênção. Esse aqui é para fulano, esse aqui é de Beltrano, esse aqui vai voltar fim da fila porque está arrumando história. Tem pessoas que estavam na porta de ver o milagre. Jesus está do lado perguntando: o que queres que eu te faça? E ele nem sabe o que quer. Jesus perguntou para um cego: o que queres que eu te faça? E ele imediatamente falou: Senhor, que eu torne a ver. Aquele homem tinha confiança de que Jesus podia curá-lo. Porque enquanto Jesus passava e ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos foram lá e falaram assim: cara, está atrapalhando, para de gritar. E esse cara gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí os discípulos falaram: cara, para, você está atrapalhando. E ele gritava mais alto, porque, meu irmão, ainda que queiram calar a sua voz, grite mais alto, o céu está ouvindo o seu clamor. E ele gritava, até que Jesus parou. Falou: traz ele aqui. Trouxeram o cego, Bartimeu, filho de Timeu. Jesus falou para ele: e aí, meu filho, o que você quer que eu te faça? Ele imediatamente: Senhor, que eu torne a ver. Ele sabia quem tinha todo o poder no céu e na terra. Não havia dúvida. Então veja. E ele viu. Na hora. Milagre instantâneo. Deus me deu uma mensagem que foi oração sincera, resposta imediata. De vez em quando, irmãos, Deus só quer ouvir a sinceridade do nosso coração. O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite. O que queres que eu te faça? O Senhor passeia na igreja nessa noite. Posso ouvir amém? E ao que Ele passeia, a pergunta que Ele faz é: hoje, o que você quer que eu te faça? Eu não sei o que você quer que o Senhor faça, mas hoje à noite, de Deus restaurar algumas coisas que estão quebradas na sua vida, colocar de pé o que está caído, e tirar essa atrofia espiritual, para você começar a caminhar na direção do céu de novo, em nome de Jesus. Eu queria que você entendesse que hoje é uma oportunidade, porque as águas talvez não se movam aqui, mas o Senhor que fez os céus, fez a terra e fez as águas, está passeando na congregação, para operar o milagre que nós estamos buscando. Feche seus olhos, erga uma de suas mãos, pela fé, comece a orar ao Senhor, e diga para Deus o milagre que você está buscando nessa noite. Eu não sei qual é o milagre que você está buscando, qual é o milagre que você carece, do que você necessita, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: o Deus que opera milagres anda nesse lugar, está sobre essa igreja, está passeando sobre esse endereço, e agindo Deus, não há quem possa impedir. Hoje é uma grande oportunidade, para você que não está andando mais, começar a andar. Para você que está paralisado, sair dessa paralisia espiritual, recomeçar a sua caminhada com Deus, recomeçar a sua caminhada em Deus, recomeçar e de novo transitar e andar na direção de cada promessa que o Senhor tem separado para a sua vida. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas uma coisa eu sei: algo Ele vai fazer na sua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida nessa noite, mas o que você tem buscado do Senhor, é possível que Ele faça nesta oportunidade. Ele ainda tem poder no céu e ainda tem poder na terra.
eu queria orar contigo. Se há algo para você apresentar ao Senhor por um milagre, pela fé, se coloque de pé onde você está e apresente a Deus a sua causa de oração nessa noite. Se há algo para você apresentar ao Senhor, coloque e diga: Senhor, eu estou aqui hoje, vim pela fé, não vim só porque alguém me chamou, mas eu estou aqui porque eu creio que alguma coisa do Senhor vai acontecer e pode acontecer. Qual o milagre? Qual é a dor? Qual é a necessidade? O que temos que apresentar ao Pai nessa noite? Ah, Jesus, qual é a palavra de milagre que podemos apresentar ao Senhor? O que Deus pode fazer na nossa vida? Queremos um Deus que opera maravilhas e sinais de uma forma sobrenatural e acima de todas as coisas. Apresente para o Senhor. Diga para o Deus que pode todas as coisas o milagre que você está buscando. Não é pecado vir para o culto pedir a Deus não, tá, irmão? Não é pecado não, hein? Porque se você não pedir aqui, você vai pedir aonde? Se você não vier aqui buscar o milagre, você vai buscar o milagre aonde? Se você não vier aqui buscar o eterno, você vai aonde buscá-lo? Aqui é o lugar. Eu queria que você apresentasse ao Senhor a sua dor e o milagre que você tem buscado. E se há algo em específico para você apresentar ao Senhor, muito especificamente, e não te causa constrangimento, pode vir até o altar do Senhor. E se é uma enfermidade física que você está carregando e não te causa constrangimento colocar a mão no local da sua dor, você pode colocar a mão sobre essa enfermidade agora. E se há algo na sua alma doente, coloque a mão sobre o seu coração. Enquanto a gente estiver cantando, você pode vir até o altar do Senhor e apresentar a Ele o milagre que você busca. Que alguém vai estar orando por você, e você vai sair daqui hoje completamente curado e restaurado pelo poder que é no nome de Jesus. Mova-se nesse lugar em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vai. Estenda suas mãos aqui para os irmãos que estão no altar nessa hora. Estenda suas mãos para eles e profetiza o milagre que eles têm buscado nessa noite. Profetiza o milagre que eles estão buscando. Senhor, em nome de Jesus, estamos em uma semana, Pai, que ela é oportuna para o milagre. Estamos em uma semana, Deus, que ela é providencial para o milagre. Estamos em uma semana que ela nos permite viver para ver o milagre sobrenatural que há de acontecer em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, sobre os teus filhos e filhas dessa noite, declaramos que eles se levantam para contarem o testemunho da ação sobrenatural do Senhor sobre a vida deles. E no nome de Jesus, Pai, age e opera o milagre que eles têm buscado, porque só o Senhor tem poder para completar a obra que o Senhor mesmo dia começou. Ó Deus, visita teus filhos, Pai, no nome de Jesus, e sobre eles estabeleça o tempo do Senhor, poderoso do Senhor, do milagre do Senhor, na forma como o Senhor tem para fazer, acima das nossas expectativas, mas diante a tua palavra na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé, aplaudir ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, meu irmão, por favor. Pegue o pão e o cálice. Você, ao chegar no seu lugar, pegue o pão e pegue também o cálice. É a noite da ceia do Senhor. Se você não pegou ainda o pão e o cálice, levanta a mão que alguém lá vai chegar até você com o pão e o cálice. A gente quer fazer esse momento. Levante a mão. Você que ainda não pegou o pão e o cálice, vamos lá, pega lá. Todo mundo está com o pão e o cálice já, amém? Solte a tampinha aí. Pegue o pão. Jesus nos ensinou a fazer isso até que Ele venha. O texto diz que temos que fazer isso em memória dEle até que Ele venha. Você que ainda não foi batizado deve passar pelo batismo para participar da ceia. Você que é membro de outra igreja, ainda não é membro da nossa igreja, está convidado a cear conosco.
Você que deseja ser membro da nossa igreja pelo nosso aplicativo, você faz todo o processo e na quinta-feira teremos o café aqui e você pode vir ao café na quinta e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus. Comamos o pão nessa hora. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: essa é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, tomamos o cálice nessa hora. Levante uma de suas mãos, a que está livre. Senhor, muito obrigado, porque podemos andar e viver pela fé. E pela fé viveremos milagres e veremos a Tua mão poderosa. Age e opera em nós, Pai, de uma forma sobrenatural. E que possamos sair daqui hoje, Pai, conscientes do Teu cuidado, do Teu favor, da Tua bênção e da Tua graça em nossas vidas. E que tenhamos, Pai, a melhor semana da nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz, vá cantando, que seu Deus é um Deus poderoso e tem sustentado você em tudo. Deus te abençoe abundantemente.